Boa tarde para você, Fernanda Manhota. E olha, a gente já emenda aqui para falar um pouquinho de ONU também, porque o presidente Lula discursa nesta terça-feira na abertura da Assembleia Geral da ONU nos Estados Unidos. Mas a fala do presidente ontem na Cúpula do Futuro indica ali um termômetro do que podemos esperar para amanhã. Lula fez críticas às organizações internacionais, disse que a Assembleia Geral da ONU perdeu vitalidade e que o Conselho de Segurança está perdendo legitimidade. Foi também nesse momento que Lula estourou o tempo do discurso e teve seu microfone cortado. Ele até continuou falando, mas aí sem tradução e fora do microfone. Fernanda Manhota, dá para a gente fazer também uma análise sobre esse discurso rápido de 5 minutos e a expectativa para o discurso de amanhã. Sem dúvida, Débora, inclusive ligando as duas coisas, né? Quer dizer, a gente está falando de um mundo que está cada vez mais instável, com conflitos se agravando em várias partes do planeta. A gente tem a guerra da Ucrânia e da Rússia que não aparenta um fim tão próximo. A gente tem o agravamento da situação no Oriente Médio que a gente falava aqui há pouco. Inclusive, a ONU é uma força importante, imbricada nessa parte do mundo. Ali no sul do Líbano tem uma estrutura da ONU, né? As forças da ONU, o pessoal chama de UNIFIL, elas estão lá e nem por isso, né, o conflito deixa de acontecer. Então, o presidente Lula vem à tribuna da ONU nessa terça-feira, muito provavelmente para enfatizar essa mensagem que ele já começou a endereçar no último discurso. Ele vai falar que as estruturas de governança global do mundo, a ONU incluída, elas estão anacrônicas, elas refletem uma distribuição de poder de quando elas foram criadas, né, dos anos 40, do pós-Segunda Guerra Mundial, e que desde então o mundo mudou bastante, alguns países ascenderam, outros declinaram, e sobretudo as potências emergentes, os países médios, como é o caso do Brasil e dos seus parceiros dos BRICS, eles ficaram subrepresentados. Então, certamente o presidente Lula vai dizer que para lidar com o mundo mais instável, um mundo mais desafiador, não dá para confiar essa tarefa apenas a potências que, inclusive, muitas vezes estão muito imbricadas nessas guerras, elas são partes envolvidas no conflito e que elas, portanto, não têm capacidade de mediação. E aí ele vai apresentar países desse mundo do meio, né, desse mundo ascendente, como países que talvez tenham uma certa legitimidade para dialogar e para criar pontes de maneira mais interessante. Só para concluir, Débora, era muito esperado que, além da questão de reforma das estruturas globais, que isso sem dúvida já apareceria, também o presidente Lula fosse endereçar um discurso muito duro em relação à questão ambiental, né, agenda verde, em que o Brasil tem uma certa vocação. E ele fez da diplomacia verde uma bandeira também desde a candidatura. Mas considerando que o cenário atual aqui dentro não é dos mais favoráveis para o governo, talvez o foco seja de fato mais voltado a essa agenda internacional e dos conflitos, Débora. Peguei daqui, obrigado, Fernanda Manhota.